Joia. Então, boa tarde a todos e todas novamente. Meu nome é Cíntia Rabelo, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, atuo na área de ensino de língua inglesa, né, formação de professores e novas tecnologias, e participo desse projeto de extensão, né, junto com a professora Joyce Armani Galli e a professora Maria Del Carmen, né, no qual nós coordenamos, e estamos aqui também com algumas discentes voluntárias, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Então, primeiro a gente vai fazer uma apresentação da nossa equipe, né, e depois a gente vai falar um pouquinho também do nosso projeto, fazendo uma retrospectiva até esse nosso encontro de hoje, o que nos motivou a chegar até aqui. Então, vou passar a palavra para a Joyce, para a Del, depois para as meninas. Bom, eu sou Del Carmen Daia, como a Cíntia falou, trabalho na UF, atuo na graduação com a língua espanhola, formação de professores de língua espanhola, e venho nessa batalha de educação pública há algumas décadas. É isso. Eu sou Joyce, sou professora de francês também há bastante tempo, professora de escola pública, atuei em Secretaria de Educação, onde fiz movimentos envolvendo várias línguas, né? Fui professora de francês na UFPE durante bastante tempo, e agora eu atuo aqui na graduação com letras francesas e na pós-graduação com a linha 3, que é Políticas Públicas Linguísticas. Obrigada por todos estarem aqui, para a gente ter esse breve momento, que uma hora passa tão rápido, né? E aí, no nosso cronograma, a gente pensou de fazer primeiro essa apresentação geral, e depois a gente vai falar um pouco do projeto. Acho que eu posso passar a palavra para a Ana, que é uma das nossas membras também, né, do grupo desde o início dele. Por favor, Ana. Isso, boa tarde a todas e todos. Então, eu sou Ana Patrícia, eu sou professora de espanhol e faço doutorado na UF em estudos da linguagem. Inclusive, a professora Maria Del Carmen é minha orientadora. E aí, estou desde o início no projeto aqui. Raíssa, obrigada, Ana. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Raíssa, eu sou professora de língua inglesa, doutoranda em estudos de linguagem pela UF, sou orientanda da professora Joyce e também estou no projeto desde o início. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, né? A Del disse que são alunos voluntários, nós também somos voluntárias, né? É um projeto que nasceu, depois a gente vai contar um pouco, mas todo mundo aqui é voluntário, né? E isso é muito bacana, porque... Os colegas participantes. Inclusive vocês que estão aqui, né, participando desse momento. Né? Estou olhando aqui os quadradinhos, vou passar para a Fernanda. Por favor, Fernanda. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernanda, sou doutoranda em estudos de linguagem da UF, sou orientanda da professora Joyce. Atualmente eu trabalho com língua portuguesa, apesar de ser formada em italiano, também já ter trabalhado anteriormente com italiano. Agora eu dou aula na rede pública, como para o ensino fundamental 2, como professora de língua portuguesa, e também para a turma de graduação no consórcio CEDERJ, com a UENF. Eu sou coordenadora da disciplina língua portuguesa também. Estou começando agora no projeto, e sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Fernanda. Lídia? Oi, boa tarde, meu nome é Lídia, eu sou mestranda em estudos de linguagem aqui na UF, sou professora de inglês, entrei no projeto esse ano, a minha supervisora é a Cíntia, então eu entrei nesse ano para contribuir e tentar ajudar um pouquinho também. Obrigada, Lídia. Monique? Boa tarde, gente. Prazer, meu nome é Monique. Eu sou mestranda, sou orientanda da Joyce no programa de Estudos da Linguagem da UF. Sou professora de francês. Também entrei no projeto recentemente. Perdão pelo barulho, está passando um carro de som aqui na rua, perdão. Entrei no projeto recentemente, mas espero poder contribuir e lutar, fazer parte dessa luta junto com todos vocês. Obrigada
pela presença de vocês também. Obrigada, Monique. Eu acho que do nosso grupo ainda tem a Priscila, né? E aí a gente encerra a apresentação. Por favor, Priscila. Boa tarde, meu nome é Priscila, eu sou graduanda de espanhol, sou orientanda da Del Carmen na iniciação científica e faço parte desse projeto desde o início desse ano, para tentar contribuir da maneira que for possível, ajudar em tudo que for necessário nessa luta, e sejam todos muito bem-vindos a essa discussão que é tão importante e tão urgente atualmente. Exatamente, né, Priscila? O que não é obrigatório, ele urge para ser discutido, né? Mas então a gente fez a nossa apresentação, agora é o momento de apresentar o projeto, né? Isso, Cíntia, tu quer começar, por favor? Também está presente o professor Luciano Vasconcelos, Sim. figura fundamental hoje. Fundamental, a peça-chave desse encontro. Desculpem, né? Eu ia deixar para falar depois, mas é bem lembrado desde o início. Agradecer mais uma vez, o Luciano esteve conosco hoje pela manhã, né? Luciano Santos, mas eu conheço como Luciano Vasconcelos, né? E depois a gente, então, vai ter um momento de escuta dele, mas é fundamental a presença e a gente tem um enorme reconhecimento pela tua participação aqui conosco, Luciano. Muito obrigada. Tá? Vamos falar um pouco do projeto, Cintinha? Isso. A gente vai fazer uma breve retrospectiva. Enquanto isso, eu queria perguntar aqui no chat quem está participando pela primeira vez, né, das nossas rodas de conversa, né, já que a gente falou que é um projeto que já existe, né, a gente teve vários encontros no ano passado, né, então quem estiver participando aqui pela primeira vez, se vocês puderem sinalizar aqui, e aí a gente vai fazer essa breve retrospectiva, né. Então, a primeira questão é o que nos motivou, né, a criar esse projeto, né, então foi uma iniciativa da professora Joyce, ela já tinha um projeto junto às escolas públicas, e aí ela convidou a mim e a Del Carmen, né, para a gente poder se juntar, e a ideia era que a gente tivesse realmente essa diversidade de línguas, né, então eu representando o inglês, a Joyce o francês, a Del o espanhol, né, a gente trabalha no mesmo programa de pós-graduação, apesar de termos algumas fundamentações teóricas e até linhas um pouco diferentes, mas, no fundo, tudo converge, né? A gente está em constante diálogo, né? E um ponto principal foi o momento pandêmico, né? Então, a gente estava naquele momento pandêmico em que a gente sentia que precisava, né, fazer alguma coisa, se aproximar mais dos colegas, né? Principalmente os colegas das escolas públicas. E aí o projeto realmente surgiu dessa necessidade, né, desse interesse da gente poder se conhecer melhor enquanto professores de línguas estrangeiras, né, ou línguas adicionais, e criar um espaço de diálogo que fosse coletivo, né, e que a gente pudesse discutir. A nossa ideia não era trazer nada pronto, né, a gente queria fazer uma aproximação da universidade com a escola pública, mas fazer um espaço de escuta, né, que a gente pudesse escutar as angústias, as inquietações, né, dos professores e poder ver como é que a gente podia trabalhar junto, né, para poder buscar resolver esses problemas, né? Então, a ideia realmente é essa ideia de algo coletivo. E o nosso primeiro momento, nosso primeiro encontro foi justamente isso, foi um momento de apenas escutar. Então, tivemos pequenos grupos, né? Então, os grupos puderam conversar entre si, e depois a gente teve um grande grupo em que a gente pôde dialogar, né? E cada um pôde expor as suas inquietações. E, ao final desse primeiro encontro, a gente teve também um formulário de avaliação em que os participantes puderam expor aqueles pontos que mais os inquietavam, né? E a gente conseguiu levantar aí 3 grandes temáticas, que foi a formação de professores, a elaboração de materiais didáticos e as políticas linguísticas, né? Principalmente no que tange à reforma do ensino médio, né? E a exclusão das diferentes línguas, né? Considerando apenas o inglês como língua estrangeira para ensino durante o ensino básico, né? Então, isso foi o que
foi acontecendo ao longo do ano passado, tivemos vários encontros, várias rodas, né? E ao final do ano tivemos um evento com a participação de vários colegas da rede, né, da rede pública, que puderam compartilhar suas experiências, práticas, pesquisas referentes a essas 3 grandes temáticas. Joyce, eu vou passar agora para você continuar, falar um pouquinho do início da Carta Manifesto, né, como é que ela surgiu, e depois a gente encaminha para a Del e para o Luciano. Tá, ok. Eu vi que a Monique já colocou aqui. Obrigada, viu, Cíntia, por esse momento retrospectivo, que é bacana, né? Porque já falo mais disso, mas não quero esquecer que a Monique colocou aqui nosso canal do YouTube. A gente ainda não tem um canal, né? Nós somos muito modestos. São duas mesas de conversa que a gente teve, né? Escola Pública entre Línguas, em 24 de novembro do ano passado, no qual se consolidou a carta, que daí eu vou deixar até a Del falar mais sobre a carta, né? Mas a respeito, então, do projeto, né, do nascimento dele, dessa motivação, nós entendemos que as principais forças de discussão dessa temática estão envolvidas em ações, né, nas escolas, mas esse nosso trabalho ele não se restringe somente a professores, a futuros professores também, a pais, a comunidade interessada. Eu acho que quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de algo que atravessa, que constitui o ser humano em sua essência, e abordar as línguas estrangeiras é fundamental para uma formação cidadã mais completa, mais complexa, não é? E na qual a gente consiga lutar por direitos linguísticos, por conquistas que vão além do imediatismo do que seja ensinar e aprender línguas na escola pública, sejam elas adicionais, sejam elas estrangeiras, né? Então, o que eu acho que ficou muito interessante no trabalho é que nós não entramos com uma prerrogativa, vamos discutir isso, vamos fazer isso. E os encontros foram se formando de baixo para cima, né? As pessoas falando quais eram as suas angústias, trazendo as suas considerações, e a gente levando para encaminhamentos. Então, hoje até foi estranho a gente fazer a apresentação, porque geralmente a gente não se apresenta, né? A gente já começa querendo ouvir as pessoas. Mas como a gente se encontra nesse momento, num momento prévio, né, que antecede um grande evento, digamos assim, desse movimento, nós consideramos oportuno que cada um se apresentasse, que a gente se conhecesse um pouco mais. Então, dessas discussões que são muito qualitativas, isso é muito interessante, né? Vejam que nós temos 19 pessoas presentes, não é um número, mas tem muita qualidade. Todas as pessoas que estão aqui são muito importantes, e todos nós temos o que fazer e como contribuir nessa cena nacional que dá um passo para frente e 2 para trás, né? As línguas estrangeiras são uma discussão muito recente, e línguas estrangeiras enquanto políticas linguísticas ainda mais, né? Então, esse momento de hoje, ele antecede o nosso encaminhamento propositivo de uma carta manifesto que surgiu da premência dessa discussão das pessoas envolvidas nesse projeto até então, no qual a gente salienta a importância de reconhecer a diversidade linguística como uma expressão humana, né? E disso surgiu a carta que nós redigimos, então, e apresentamos dia 24, está gravado nesses 2 links aí do nosso canal do YouTube, que não é nosso canal, né? Apenas um link no canal que está apresentando esse trabalho. E eu passo, então, a palavra para a Del, né, que vai poder falar mais sobre a carta, que é uma carta que a gente tem que colher mais assinaturas, a gente pede que vocês leiam, se der tempo a gente vai ler, enfim, né? Vamos falar um pouco sobre o discurso, o texto, o conteúdo dessa carta, que é tão importante para o avanço das nossas lutas, né? A Cíntia, obrigada, colocou também aqui no link a carta, que está com poucas assinaturas até o momento, mas que depois desses encontros vai mudar, né? Del, por favor, explica mais para o pessoal como é que surgiu a carta, né? Como é que ela está colocada nesse momento. A carta surgiu das angústias mesmo, diante do momento que a gente estava vivendo com relação
a situação dos professores que estavam sendo mudados, né, desvirtuados de sua função do trabalho com as línguas com as quais eles trabalhavam até então, e também de todas as discussões que ali foram acontecendo e do que os próprios professores foram trazendo e construindo. Então, essa carta foi um trabalho bem coletivo, e, assim, para mim, a proposta desse projeto ela é muito rica no sentido de que ela nos aproxima enquanto profissionais da área de línguas, né? Que apesar da gente estar na escola, estar na universidade, a gente sabe bem que inglês para um lado, espanhol para o outro, francês para o outro, cada um nas suas associações, né? E a gente precisa se conhecer e a gente precisa fazer um trabalho conjunto em defesa do plurilinguismo. Na verdade, existem vários movimentos já feitos em torno, movimentos inclusive nacionais, envolvendo francês, envolvendo espanhol. A nossa proposta é uma proposta pelo plurilinguismo, né? Ou seja, o Rio de Janeiro é uma cidade que historicamente sempre foi, dentro da escola pública, sempre se teve essa oferta plurilíngue, né? Minimamente francês, o inglês, e a realidade vem mudando. Os próprios colegas que estão na escola têm trazido, hoje de manhã, a Patrícia também, Feitosa, comentou, como nós estamos recebendo muitos refugiados, nós temos aqui questões que envolvem línguas indígenas, nós temos a questão das libras. Então, essa proposta é uma proposta que permita, né, ou seja, lutar em defesa do que a comunidade escolar ali precisa, ali se faz necessário. Então, tanto em função dessa defesa da democracia, da cidadania, do poder da escolha, né, tanto para os alunos quanto para os próprios professores, porque, inclusive, na rede, a gente já tem muitos professores que estão exercendo outras funções que não essa. O vídeo que foi comentado, há apresentações nesse vídeo que falam um pouco a esse respeito, nessa questão da mudança de função do professor, falam sobre a base nacional, falam sobre a reforma. Então, assim, vale a pena, para quem não acompanhou o movimento, também poder dar uma olhada nesse sentido. Eu acho que o ideal seria passar para o Luciano, e no final, se tiver um tempo, e até depois da discussão, aí a gente até lê a carta, essa carta que foi feita a muitas mãos, né, e com a colaboração dos que participaram dos eventos no ano passado. Tá? O lado positivo é que essa carta foi encaminhada à Comissão de Educação da Alerj, nós recebemos uma resposta, um acolhimento, tivemos uma reunião no dia 4 de maio, estava presente o Flávio Serafini, que é o presidente da Comissão de Educação, também estava presente o Luciano Vasconcelos, que é o coordenador que trabalha nessa comissão, e ele vai falar para vocês mais detalhes, mas já há marcado um espaço de fala no primeiro encontro que vai acontecer após o recesso em agosto. Né? Acho que não esqueci nada, e depois vocês podem perguntar também, certo? Então, assim, passaria a palavra para o Luciano, para ele se apresentar e falar. Olá, boa tarde a todas e todos. Primeiro, pedir desculpas aqui pelo ambiente, porque na parte da tarde agora eu vim para Nova Iguaçu para uma reunião, aqui na Diocese de Nova Iguaçu. E, bom, meu nome é Luciano Vasconcelos, como foi dito, sou professor, pedagogo, tenho matrícula em 2 redes municipais e, no momento, estou cedido à Alerj para coordenar a Comissão de Educação, a pedido do deputado Flávio Serafini, que preside essa comissão. Primeiro, agradecer a oportunidade, o espaço, né, os diálogos que iniciamos e que muito provavelmente terão encaminhamentos e consequência. Nós, do Parlamento Fluminense, fomos provocados pelas professoras, por esse coletivo,
E isso é fundamental. Acho que é uma primeira dimensão do que faz com que o nosso trabalho na Comissão de Educação reflita, primeiro, uma disposição institucional de mediar os diálogos e as vozes, as contribuições para a construção de políticas públicas de educação no Estado do Rio de Janeiro. Então, ser provocado por uma temática tão importante e com tanta potência é, para nós, um privilégio. Eu gostaria de agradecer. A Comissão de Educação ela é um coletivo que é composto por 14 deputados, 7 titulares, 7 suplentes. Esses deputados eles pertencem a variados partidos com variadas orientações político-ideológicas. E o nosso trabalho se constitui em analisar, dar parecer aos projetos que chegam à Alerj com a temática de educação e também nosso trabalho perpassa a promoção de espaços de diálogo, de construção coletivas, de alternativas para os desafios educacionais colocados na atualidade. Então, nós realizamos com regularidade, quase que semanalmente, audiências públicas na Comissão de Educação na Alerj. Nessas audiências públicas, nós convidamos uma série de atores institucionais e também coletivos, movimentos, organizações vinculadas ao que nós chamamos dos protagonistas do fazer pedagógico, que é principalmente os profissionais de educação, os alunos, os conselhos escolares, enfim, todos os coletivos e fóruns que têm algum nível de intervenção no fazer da educação básica no Estado do Rio de Janeiro. Então, fomos provocados pelo coletivo e imediatamente iniciamos as tratativas para a realização de uma audiência pública. Essa audiência foi aprovada entre os deputados e já foi marcada para o dia 4 de agosto. Será a primeira audiência pública no retorno do recesso parlamentar, que acontece agora no mês de julho. Então, ter esse tema no retorno, ele é fundamental para nós, porque representa não só mais um tema importante a ser debatido no parlamento, mas é um tema que articula algumas preocupações e alguns desejos nossos, que a partir dessa roda de conversa e desses espaços que são construídos de maneira autônoma na relação entre a universidade e os profissionais de educação que estão na ponta na educação básica, é importante para nós potencializar, fomentar esses espaços e fóruns. Na construção de uma outra educação possível, eu acho importante colocarmos esse como o nosso horizonte. Nós vivemos uma quadra histórica que ela está marcada por uma profunda regressividade nos direitos sociais e no pacto que foi celebrado a partir da redemocratização com a Constituição de 1988 e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Esse pacto social coloca a educação e alguns outros direitos como os direitos fundamentais do indivíduo. Mas não é para nós, o direito, ele não só se constitui com a sua dimensão de acesso. É importante ter acesso, é importante ter garantia de vagas para todos e todas que, primeiro, têm o direito de estudar, e aqueles que desejam retornar aos espaços escolares, que é o caso da educação de jovens e adultos. Mas, além do acesso e da garantia da vaga, é fundamental que esse cidadão, essa cidadã, tenha direito a uma educação pública de qualidade, socialmente referenciada. Perdão, aqui passando um caminhão. Qualidade socialmente referenciada. E
um dos elementos que compõem, né, que constituem, que são instituintes de uma educação de qualidade socialmente diferenciada, é a diversidade linguística e cultural. É a possibilidade, né, o exercício da autonomia dos profissionais e das comunidades escolares e das instituições de ensino na escolha, inclusive, de qual língua estrangeira quer constituir, né, nas suas relações pedagógicas, de acordo com a especificidade do seu contexto local. Então, para nós, da Comissão de Educação, essa provocação que veio do coletivo, ela é muito rica, ela é muito preciosa para que a gente continue nesse processo de construção de uma outra educação possível. É a partir desses espaços, a partir desses acúmulos que vão sendo construídos, é que as políticas públicas vão se redesenhando. Então, nessa audiência pública, ela é um primeiro elemento, primeiro espaço de uma trajetória que eu espero bastante fecunda. Nessas audiências públicas, além dos deputados, nós temos 14 na comissão e 70 deputados na casa. Então, existe todo um trabalho de mobilização interna dos parlamentares, das suas assessorias para a audiência. Existe também um processo de mobilização dos atores sociais que vão compor a mesa junto com o coletivo, né? Então, os gestores da SEDUC, da FAETEC, da Fundação CCIERJ, a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, o Conselho Estadual de Educação como órgão normativo, o Fórum Estadual de Educação, o Ministério Público e a Defensoria Pública como mecanismos de garantia de direitos e de fiscalização também do poder público, se somam nesse esforço, nesse espaço, para discutir a importância do ensino plurilíngue. E como eu disse, um primeiro contato, né, é a abertura, a gente imagina, né, que dessa audiência saiam encaminhamentos para a instalação de uma mesa que nos permita avançar nos debates. E também essa audiência pública, ela permite, né, uma extensão do convite à participação de vocês em um processo também muito importante nesse segundo semestre, que são as audiências do Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação é o conjunto de metas e estratégias que orientam as políticas públicas de educação pelos próximos 10 anos. O Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, é o último estado do Brasil a revisitar, a atualizar o seu plano. Nosso último plano é de 2009, sendo que em 2014 aconteceu, o plano, né, foi aprovada no Congresso a lei do Plano Nacional de Educação, fruto de um processo amplo de debates na sociedade brasileira, e que, a partir de 2014, os estados e municípios teriam um prazo para atualizar os seus planos da sua competência, né, da sua área de abrangência. O Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, não priorizou essa tarefa e estamos com quase uma década de atraso. Felizmente, esse plano chegou à ALERJ, ao Parlamento, a última etapa, na qual outras temáticas podem se somar àquelas que já foram trazidas pelo Congresso Estadual de Educação, de 2019, que foi o que produziu o texto. E aí é muito importante, já faço o convite a vocês do coletivo, para participar dessas audiências, principalmente serão 6 audiências públicas, principalmente as audiências que fazem referência aos níveis e modalidades da educação básica. Porque, olhando, né, esse documento, aparecem 2 metas, em apenas 2 metas aparecem alguma estratégia que faz referência ao ensino de línguas.
no ensino médio e na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Então, é um documento que carece desse aprofundamento, carece da contribuição teórico-prática, metodológica que vocês estão construindo e já têm nas suas caminhadas. E aí o convite é para estar nessa audiência, dia 4 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, e desses outros momentos que acontecerão ao longo do segundo semestre, para atualizarmos, né, as políticas públicas de educação no Estado. E aí a gente entende que o ensino de línguas deva ganhar um relevo maior do que tem hoje. Muito obrigado. Olha, das três, nenhuma das três abriu o microfone, eu abri. Luciano, é sempre muito elucidativo te ouvir, não é? E, ao mesmo tempo, a gente fica bastante perplexa de ver que um documento norteador fundamental, ele tem a menção apenas 2 vezes. E aí a gente volta para a nossa discussão. A gente tem que se fazer ouvir, a gente tem que se fazer falar, e aí essas orientações que tu traz para nós aqui, elas são fundamentais, a gente agradece, né? Porque nem nós, enquanto grupo de extensão, nós somos um grupo de extensão, junto com grupos de pesquisa que cada uma de nós lidera, não é? Nós não tínhamos consciência disso, não tínhamos ciência desse documento, e é fundamental que a gente se aproprie mais dele para investir nesses espaços de discussão e nesses documentos de discussão, não é? Porque há pouco, quando a gente iniciou aqui, uma colega, Francisca, lá do Norte, comentou acerca que é o que rege a BNCC. Nós tivemos um apagamento da BNCC, não é? De línguas estrangeiras, passou só para uma língua, e nós não podemos ficar assistindo isso. A gente está se mobilizando, é complicado, é complexo, mas a gente tem catalisado forças, como a Adel disse, existem outros movimentos, eu quero que existam milhões de movimentos, várias frentes, não é? E cada um vai ter a sua peculiaridade. Então, o nosso é essa ideia de juntar todas as línguas, né, e ter conosco nesse trabalho o Luciano e o Flávio Serafini é fundamental para que a gente possa ir adiante. Muito obrigada, Luciano. Acho que a Adel e Cíntia também querem comentar. Não, eu queria agradecer e queria comentar algo que a Joyce falou sobre a questão do documento Base Nacional Comum Curricular, que retira as línguas estrangeiras. Na verdade, retira todo um texto que tinha ido, inclusive, à consulta pública, e outro texto é colocado no lugar, referindo apenas à questão do inglês e de uma determinada possibilidade de ensino de inglês, né, que tem por trás toda uma construção aí de aluno, de mundo, de tudo, né, e que vem sendo imposto de alguma forma, mas como se fosse uma continuidade do que está nas outras, tinha sido feito para todas as línguas de uma maneira em geral, já que a disciplina, seja ela francês, inglês, alemão, japonês, a língua que for, ela é uma das disciplinas que compõe a formação dos alunos na educação básica, né? Ela contribui para essa formação. Então, assim, é muito importante e a gente vai precisar de muita ajuda, inclusive em termos de divulgação, né, para que mais pessoas, a gente consiga o maior número possível de assinaturas nesse documento, porque acho que é uma das formas mais contundentes. É isso. Cíntia, antes de tu falar, eu só gostaria eu levantei a mãozinha aqui, para comentar acerca do apagamento foi da retirada da LDB, talvez eu não tenha me expressado bem, né, da Lei de Diretrizes e Bases, de 9394, de 96, que tinha ali uma possibilidade de outras línguas estrangeiras, né, e agora só está inglês. Aí vem a base, que vai reforçar esse apagamento, e aí, assim, não existe nem o sintagma, língua estrangeira, que é fundamental, ele não faz parte desse texto, desse discurso, né? Então, eu me corrigindo aqui, porque eu estava falando da LDB, na verdade, né? Não, vem a reforma,
que se pauta em cima de uma base que sequer aprovada estava. Isso. Mas, bom, vamos em frente. Cíntia. Não, só realmente agradecer novamente ao Luciano, né, pela fala tão importante, por compartilhar essas informações conosco, né, acerca do que está sendo feito, né, e da importância da nossa participação, né, enquanto coletivo, enquanto professores, alunos, sociedade, né, para que a gente realmente lute e busque, né, por essa educação plurilingüe e que a gente participe, né, dessas audiências. Eu compartilhei aqui no chat, depois, Luciano, por favor, me corrija, né, mas vai ser transmitida no canal da TV Alerj, né, no YouTube, e TV Alerj Digital também, não é isso? Então, quem não puder participar presencialmente, né, no dia 4 de agosto, pode participar, né, assistindo, né, colocando seus comentários. De manhã também o Luciano mencionou da importância da gente cobrar a participação dos deputados, né, enviar e-mails para que eles participem, né, então a gente realmente tem que se mobilizar, a gente tem que se organizar para que esse movimento vá para frente, que a gente consiga aí atingir os nossos objetivos. Então, mais uma vez, Luciano, muito obrigada, né, pela sua participação, pela acolhida, né? A gente teve algumas reuniões antes, né, de estarmos aqui hoje, e pela aprovação, né, dessa audiência, que é o pedido que a gente faz nessa carta manifesto. Eu não sei se a gente vai ter tempo, Joyce, de ler a carta. Se alguém talvez quisesse falar do público, dos presentes, né? Eu vejo que a Ana entrou há pouco, né? A Ana é a coordenadora de espanhol, acho que é legal dar. A gente só tem mais 10 minutos, né? Foi pensado 1 hora para todo mundo poder se concentrar nessa nossa discussão. E então, se pensou também em ler a carta porque é bacana, mas vamos priorizar as pessoas para falar. São só 10 minutos que a gente tem. Então, a Ana gostaria de se apresentar. Eu vi que ela escreveu algo no chat. Oi, Ana. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Peço desculpas pelo atraso para entrar na reunião. Eu acho que a Patrícia já participou, né, mais cedo, ela chegou a comentar com vocês que hoje a gente está com uma série de encontros de professores aqui na nossa sede, né? Então, em primeiro lugar, gostaria de me apresentar, né? Sou Ana Carolina, estou aqui na coordenação de espanhol aqui no município de Niterói há um pouquinho menos de 1 ano. E gostaria de agradecer muito todo esse movimento, tanto das professoras da UF, né, a professora Joyce, a Cíntia, a Del, e agradecer muito ao Luciano também, porque, enfim, é muito importante não só a defesa de todos os idiomas, né, toda a língua que for conveniente, né, para aquela comunidade escolar aprender, mas particularmente aqui na nossa rede, pelo menos, tem crescido muito o número de alunos migrantes, a maioria deles de língua espanhola, principalmente vindos da Venezuela, né, como a gente tem visto. Então, assim, principalmente a nossa disciplina, né, a nível nacional, ela já recebeu um corte imenso, né, de ter saído, de não constar, né, na BNCC. No nosso município, gente, acho que ficou um pouco escuro aqui, né? Peço desculpa. Não sei se vocês estão conseguindo me ver, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? No nosso município, assim, a gente oferece tanto inglês como espanhol no Fundamental 2 e no Fundamental 1 a gente tem, assim, o privilégio, né, de cada escola poder optar por francês, espanhol ou inglês, né? Então, a gente quer muito que isso continue aqui e que se propague para os outros municípios também, né? Então, assim, agradeço muito todo esse movimento e me coloco também aqui à disposição para qualquer ajuda, né, possível para contribuir. Obrigada, gente. Obrigado mesmo. Boa tarde. Nós que agradecemos, Ana. Eu tenho um trabalho bem de perto com a Prefeitura de Niterói, com os professores de francês, e é admirável o que vocês conseguem fazer, porque é lidar com uma expressão que eu aprendi aqui, né? Com o chão da escola. Então, como eu venho do chão da escola, eu volto para essas escolas, para esse espaço com muito prazer, e sei da importância que é ensinar e aprender línguas. Então, é muito importante a gente estar unido.
quando a gente fala dos outros movimentos, né, ninguém está competindo, não há uma competição, a gente tem que estar se fortalecendo. Então, o FIC Espanhol, do qual a Ana faz parte, né, tem o seu mérito, tem o seu valor, mas aqui a gente está trazendo umas outras perspectivas, o que também é bacana. Então, quando a gente se uniu às 3 línguas diferentes, são também 3 abordagens teóricas, são 3 construtos teóricos que a gente parte diferentemente, mas eles não rivalizam. Eu acho que esse discurso de protagonismo, assim, de uma ou de outra, isso não cabe no mundo que a gente quer gerar com menos desigualdade social, com mais entendimento humano, com direitos linguísticos, né? Que não é só inglês, o francês, o espanhol, é o italiano, é o alemão. Eu trabalhei muito tempo em comunidades que essas línguas eram importantes, mas pode ser os povos originários que foram dizimados, né? As línguas de matriz africana. Hoje de manhã nós tivemos o pessoal, né, um doutorando de Libras que também colaborou. Mas, então, é essa pluralidade que é fundamental na formação humana e que a gente quer defender aqui como uma luta de todos nós, né, Ana? Sim, sim. Não sei se pela manhã a Patrícia chegou a comentar que a gente recebeu, tem um mês, uma aluna que veio da Indonésia. Na Indonésia, a menina só fala, se eu não me engano, acho que é indonês, a língua, eu nem sabia, primeiro inglês que eles falavam lá. E aí, Patrícia, como vamos fazer para interagir com essa menina? Sim, Ana. E assim, a mãe também. Oi, perdão. Não, por favor, conclua. Sim, aí para a nossa sorte o pai é brasileiro, mas a mãe também só fala a mesma língua que a menina, e a menina só se comunica quando a professora, que sabe um pouquinho de inglês, canta alguma música em inglês, a menina ainda interage mais, sabe? Mas, então, assim, a gente tem pensado nisso, né? Como desenvolver um projeto também para poder atuar, ajudar não só os professores também que trabalham com essas crianças, mas toda a comunidade escolar, né? Desde a secretaria, e principalmente quando são línguas muito diferentes, né? Do que a gente costuma aprender aqui no Brasil, né? Como o francês, o inglês, o italiano. Não são línguas românicas, nem uma língua de internacionalização como é o inglês, dita, entre aspas, franca, né? Sim. Mas eu estava rindo porque justamente a Raiza e a Monique e a... Cadê a Fernanda? Ontem a gente trabalhou um texto da Indonésia, né? E a gente todo mundo achou que legal. Que era, assim, o Políticas Linguísticas, que é um clássico da disciplina da pós-graduação, em que não se fala inglês na Indonésia, né? São várias línguas, mas existe, então, a oficialidade. É bem interessante de ver a pluralidade linguística ali, né? Então, foi esse um mote de discussão ontem, e a gente teve a Francisca e a Renata estão inscritas para falar aqui. Por favor, Francisca. Então, Joyce, eu acho que realmente estou lembrando de Tom Visaggio, né? Então, eu acho que nós já nos conhecemos mesmo. Mas eu gostaria muito de agradecer. Foi muito importante eu considerar que nós estamos na mesma luta, só que não sabíamos que havia um movimento, né, já estruturado e até com manifesto. Então, eu vou, na realidade, sugerir ao diretor da FLET, da Faculdade de Letras, que, a partir da UFAM, como regia a LDB, né, que nós tratemos disso com o SEDUC e CEMED. Eu devo dizer a vocês que houve uma reunião online, após quase 20 anos da época em que eu era professora do ensino público, que eu adorava, e que depois eu recebi na faculdade alunos que foram meus alunos, já sem reconhecê-los, porque eles eram adolescentes, e quando chegaram já eram homens, e estavam me aguardando para dizer que eu era a culpada, que eles tinham entrado pelo vestibular, né? E até hoje eu mantenho contato com essa turma da escola pública. Então, isto é significante em nosso país, neste momento, né? E nesta conjuntura também que nós tivemos que enfrentar, que foi o ensino remoto, né? A tecnologia de comunicação e de informação entrando, né, junto a um esquema que nós já tínhamos de métodos manuais, né, e toda uma estrutura elaborada que teve que ser reconfigurada rapidamente, né? Então, nessa conjuntura, eu só tenho a agradecer. Eu já coloquei o meu endereço aí, meu telefone de WhatsApp,
porque eu gostaria mesmo de manter, além do manifesto que eu já estou, porque uma aluna esteve de manhã, não foi a Angélica somente, uma aluna da disciplina, porque eu já entrei hoje direto, colocando o anúncio da live, né, na disciplina de hoje. Então, são alunos de prática de ensino, já estão no formato, né, de professores, alguns já atuando, né, com várias línguas. Temos professores de inglês e professores de francês. Temos um aluno que acabou de chegar daqui da América Central, né, estava num país de bilíngue, inglês e francês. Ele ficou lá numa espécie de estágio. Então, nós temos nesse grupo pessoas que já conseguem pensar, né, e pensar o ensino das várias línguas. É importante para a Universidade Federal. É importante para o nosso curso da Faculdade de Letras, que é novo. Então, eu vou sugerir, vou passar o contato de vocês, assim que for possível, vou me inteirar melhor com a Angélica, a fim de levarmos esta sugestão de discussões para o ensino público, junto à SEDUC e à CEMED. Nós temos aqui também o EJA, temos o Cefet, temos várias entradas, né? Mas não temos bandeiras nesse momento. Estamos realmente derrotados. Não só nós, mas o pessoal de espanhol, principalmente, que levou um golpe, né? Em Manaus já temos bairros que são inteiramente de língua espanhola. Né? O bairro do Coroado, que fica ao lado da UFAM, ele é incrível. Você chega, os brasileiros estão falando espanhol com os colombianos, né? Os venezuelanos. E colombianos também, que temos muitos, recebidos muitos. Agora não, né? Com a última eleição, eles deverão voltar, mas eles eram perseguidos lá, né? Então, isso configura o multilinguismo da Bacia Amazônica, numa estrutura que sempre foi plurilingüe. Então, nós não temos que duvidar disso, né? Apenas arregaçarmos as mangas, nos unirmos e tratarmos disso, porque a última reunião que eu participei com a SEDUC, com a CEMED, gente, eu juro a vocês, quase 30 anos se passaram e a configuração era a mesma. Ou seja, nada. Para você colocar um aluno num estágio de escola pública, você faz o aluno andar mais do que cigarro em boca de bêbado, para conseguir uma gestora que assine a aprovação de um estágio de qualquer língua, não apenas a nossa. Temos duas escolas aqui, uma bilíngue japonês e outra bilíngue língua francesa, que ainda não é 100% bilíngue. Tem até um certificado internacional, mas grande parte das disciplinas são ministradas em língua portuguesa e apenas em língua portuguesa. O que também me dá uma certa culpa, porque não sei como isso se configurou durante o meu período de doutoramento, porque em 6 anos você formaria alguém, um professor de matemática ou um professor de qualquer outra disciplina, dentro de uma língua estrangeira, seja francês, no básico, mas pelo menos para tratarmos de um bilinguismo real, né? Não de um bilinguismo, entre aspas, onde só atuam 3 ou 4 professores. Eu não considero isso. Francisca, desculpa te interromper, porque a gente já está na hora e a gente tem que falar da avaliação, né? Eu acho que já foi essa avaliação aí nós temos que preencher, é isto? Sim, porque é a partir dela que a gente constrói todos os nossos encontros e é onde a gente tem o registro, né? Então, ela é rápida, já está aqui no chat, né? Eu vou passar a palavra para a Renata, mas não antes sem dizer que, historicamente, as línguas têm esses problemas, de norte a sul, né? Nós estamos de costas para um continente hispânico. Isso é grave, né? Então, a gente pensar essas políticas plurais é fundamental, fundamental. Ouvir o teu testemunho, o teu depoimento, Francisca, só nos dá mais forças, viu? Muito obrigada pela participação. E, Renata, por favor, você levantou a mão. Eu não sabia se ainda ia ter tempo, por isso que eu baixei a mão. Não, enquanto vocês estavam falando, eu não sei quem foi que comentou sobre Libras. E aí me veio uma situação que aconteceu na escola, acho que foi 2018, nós recebemos um aluno surdo. E ele só sabia Libras, ele não sabia língua portuguesa. Por sorte dele, a professora dele se mobilizou com amigos do INES, e um professor ia na escola voluntariamente e ensinou Libras para as crianças da turma, que era de 4º ano,
e para alguns professores da escola, para o menino não ficar completamente perdido, né? E aí isso me lembrou também dessa questão de quando você... Não estou dando um tiro no pé, eu sou de inglês, mas eu acho que é muito pobre você ficar com somente inglês como língua estrangeira. Empobrece no momento em que você não dá opção para as crianças, você, ao invés de ampliar o mundo e mostrar a infinidade de línguas que existem, você diz assim, tem inglês. E aí você pergunta para uma criança que língua fala na Argentina, ele diz inglês. Eu vou dizer que não é? Como é que eu vou dizer? Parece que eu estou ali, estou ensinando inglês. É como se fosse a única língua que fala no mundo além do Brasil. Empobrece muito. Então, quando eles têm uma demanda, como no caso dessa criança que veio da Indonésia e sabe lá que língua fala, eu acho até que é interessante, porque você diz assim, bom, vamos buscar o que é, vamos descobrir o que é. Tivemos um aluno da Venezuela, foi ano passado, mas a mãe era brasileira, então ele falava português, tudo bem, tranquilo, foi. Mas a gente até perdeu a oportunidade de ampliar, né, de ampliar uma discussão, de apresentar uma outra língua para o grupo, que por acaso era o mesmo grupo. Porque isso que nos move aqui, o que fez esse retrocesso é que agora a gente não está mais baseado numa comunidade linguística de aprendizado, mas num sistema que inventou isso, entende? Nós não fomos consultados, os professores, os especialistas, os alunos, os pais de alunos, as instâncias legais, não é? Então, se passou a operar como um sistema e não com esse diálogo de comunidades que é o que caracteriza a performance humana, não é? Então, eu não sei como é que está hoje o CAP da UERJ, eu não sei se alguém teria como me responder. Fala, Del. O CAP da UERJ está exatamente discutindo internamente essa questão e escreveu uma carta também em defesa do plurilinguismo, até porque... Mas continua oferecendo todas? Quer dizer... Continua brigando para poder continuar oferecendo. Porque o CAP da UERJ, inclusive, não tinha só... Tinha o inglês e o francês do 6º ao 9º e entrava no ensino médio espanhol, né? Mas ele também oferecia oficinas de alemão, oficinas de italiano, de outras línguas, fora do currículo. Então, assim, as escolas podem oferecer muito mais do que estão oferecendo, né? Pois é, eu me lembro dessa experiência quando eu fiz o estágio no CAP da UERJ, que eu falei assim, gente, que coisa legal, o aluno pode escolher, ele tem uma opção. Né? Seria tão bom se pudesse ser assim em outras escolas, ou que fosse, tais e tais anos você tem uma língua, no outro você tem outra, então ele vai pegando um pouquinho, tudo bem, não vai aprender. Não, e já houve momentos... Mas várias opções. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, durante 10 anos, a UERJ manteve um projeto que reunia professores de inglês, de francês e de espanhol, e que também oferecia oficinas fora do horário para os alunos que quisessem. Em função disso, o espanhol até em 98 passou a entrar para a rede municipal, né? Então, assim, quanto mais a gente ampliar essa possibilidade para atender as necessidades das escolas, é isso que se quer, né? Alguém levantou a mão, Fernanda. Não, foi um erro aqui, me desculpem. Eu já estou enxergando a mão, falei, será que é Francisca Fernanda? A essa hora, levantar a mão não dá, né? Me desculpem. Pessoal, a gente tem que se encaminhar, porque já são 17h06, todos temos outros compromissos, né? Mas essa discussão, Renata, inclusive de que tá bom que ele não aprende, ninguém aprende. O propósito de aprender língua estrangeira na escola pública tem que ser discutido urgentemente, porque não é a mesma de uma escola privada que as pessoas têm que sair falando para viajar para a Disneylândia. Sabe isso sim? Não, mas espera aí. Aí agora eu vou defender uma coisa que foi... Eu escutei isso tem uns 15 dias e me deu uma alegria tão grande. Uma amiga veio me falar
que a filha está numa escola particular, e aí o inglês é um horror. E aí ela falou assim, mas a filha da fulana é a empregada dela. A filha da fulana fala inglês. As duas no 4º ano. A filha da fulana é minha aluna. E ela fala inglês. Claro! Porque eu não... Aí eu expliquei, eu falei, a diferença entre a sua filha e a filha da fulana, entre a Tayana, que é minha aluna, é que eu não vou ficar seguindo um conteudismo e falando sobre 1000 coisas de gramática que a pobre da criança tem que decorar. A gente brinca de fazer um monte de coisa. Então, a menina sai falando. A gente usa ali na situação. A última aula a gente brincou de mercado. E eles fizeram troco, falaram das coisas. Ela é mais uma brincadeira e ela fica mais feliz. É discutir quais são os propósitos que podem ser também falar, e pode ir para a Disneylândia, pode ir para onde quiser, mas não é a questão que deve ser o orientador, né? A gente mas eu quis dizer isso porque assim, às vezes eu fico tão triste de escutar assim, mas da escola particular. E nem sempre é assim, certamente, Renata, certamente. E não é porque escola pública, e também odeio ouvir que escola pública é ruim, isso também me arrasa. Claro, eu venho, acho que todo mundo aqui vem, né? Gente, vamos encerrar. Cíntia, então, je ferme la bouche, né? Je m'arrête, e eu agradeço, começo por mim, assim, finalizando, né? Agradeço esse momento, são muitas angústias, inquietações, a gente sabe da pertinência de discutir isso, mas se apropriar desses espaços é fundamental. Então, ter o Luciano conosco e ter esses encaminhamentos é algo propositivo. A gente está encaminhando para dizer é importante, sim, língua estrangeira na escola pública e em todos os espaços, mas aqui a escola ela é um formador desde a base, então, por isso a educação básica tem que ser contemplada na sua legislação com língua estrangeira, línguas estrangeiras, né? Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu passo a palavra para a Cíntia e para a Del, para elas também encerrarem, mas eu fico muito feliz de ver esse movimento, ainda que tímido, mas coletivo e forte, porque ele tem qualidade, né, no que nós estamos fazendo. Tá? Muito obrigada. Delzinha, vamos deixar a Cíntia abrir, então a gente deixa a Cíntia fechar. Delzinha... Só agradecer e pedir que nos ajudem, porque realmente a gente precisa já de um grande número de assinaturas, a gente precisa mostrar que somos muitos, que isso não é uma loucura de meia dúzia de pessoas, né? Então, nos ajudem a divulgar, leiam a carta, porque eu acho que ela detalha esse ponto de vista, né, de uma forma melhor. E é isso, gente. Muito bom poder ter esse espaço para conversar com todos vocês. Eu também agradeço, né, a participação de vocês. Lembro, né, que o que a gente está conversando aqui hoje é fruto, né, desse projeto. Ele surgiu, a necessidade dessa carta, a escrita dessa carta surgiu no âmbito do projeto, né, por uma inquietação dos professores, mas que é uma causa de todos, né? Então, compartilhem, né? Não só para colegas professores, mas para estudantes, para amigos, vizinhos, né? Então, a sociedade em geral. A gente precisa realmente conseguir muitas assinaturas para a gente conseguir levar esse debate adiante, né? E realmente buscar essa educação plurilíngue que a gente está lutando. Então, agradeço a todos a participação e que esses encontros continuarão, tá? Então, continuem, a gente vai mandar e-mails para vocês, avisando dos próximos, né? E esperamos que vocês continuem participando conosco. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Ô, Cíntia, tu fica aí só um minutinho para falar contigo. Se quiser ficar também, Del, mas é uma coisa